Olá, boa tarde. Terça-feira, 13 de setembro. O NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques. Estamos no período do ano mais reverenciado pelos gaúchos. E numa reportagem especial, mostramos o gauchismo aos olhos de quem não é daqui. Para mim, principalmente, ter visto a bota, né? Ter visto o camarada ali de chapelão, né? Aqueles lenços, né? Tudo legal. E isso, para mim, além de ser novidade, tem sido uma riqueza estar conhecendo um pouco a cultura do Rio Grande do Sul. É verdade. E vamos lembrar do amor à terra por meio da história dos patrimônios tombados aqui de Cachoeira do Sul. Nós estamos aqui no Museu Municipal para falar hoje sobre o patrimônio histórico de Cachoeira do Sul. E o patrimônio histórico é isso, é o que identifica uma cidade. É importante, então, valorizar o patrimônio histórico da cidade. Cidade que valoriza o seu patrimônio é cidade que tem história, é cidade que tem memória. E falamos do Setembro Amarelo. É um alerta para o problema de saúde pública cada vez mais frequente, o suicídio. Se considerado o tamanho da população, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de suicídios. São 3 mortes confirmadas por dia e cerca de 30 tentativas. E um dado ainda mais alarmante: o suicídio está aumentando entre os jovens, principalmente entre as mulheres. A primavera chega dia 22 e com a estação mais bonita do ano chegam também as alergias. Ácaro, fungo, pólen e poluição. Estas são as 4 substâncias capazes de tirar a tranquilidade de qualquer alérgico. Com a proximidade da nova estação, esses pequenos terroristas vão ficar cada vez mais presentes no ar. O que eles causam não é brincadeira. Meio-dia e 4 pelo horário de Brasília. Vamos ao giro de notícias do NT Sul. Foi aprovada pelos vereadores na noite de ontem, em sessão na Câmara Municipal, a autorização para o prefeito Neron Viegas implantar o turno único em praticamente todas as secretarias municipais. O projeto de lei vindo do Executivo foi aprovado por unanimidade pelos 15 parlamentares presentes no plenário. Um grande número de funcionários públicos municipais compareceu à sessão, se manifestando pela aprovação da matéria. Agora cabe ao prefeito Neron sancionar a medida, que passa a valer 7 dias após a sua publicação. O governo do Rio Grande do Sul anunciou que pagará hoje a parcela restante dos servidores estaduais vinculados ao Executivo. A quitação da folha salarial referente a agosto acontece no limite do prazo dado pelo próprio Piratini quando anunciou o parcelamento dos vencimentos. Foi o 7º mês consecutivo em que os funcionários tiveram salários divididos. O governo afirma que só foi possível quitar os vencimentos recorrendo à receita proveniente da arrecadação com o ICMS. A última faixa pendente da folha salarial representa um valor total de 400 milhões de reais. O Planalto apresenta hoje o primeiro pacote de concessões em infraestrutura com o governo federal sob o comando de Michel Temer. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que integrem a lista o aeroporto Salgado Filho e trechos de 4 rodovias. Para o aeroporto Salgado Filho, há chances de o leilão ocorrer até o final do ano. A concessão deverá ser de 25 anos, com investimento de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O futuro administrador terá de executar obras como ampliação da pista de pouso e decolagem, ampliação da área de pátio, novo terminal de passageiros e expansão do existente e também estacionamento de veículos e terminal de cargas. Para as rodovias, expectativa de realizar os leilões no primeiro semestre de 2017. Concessões seriam de 30 anos. O investimento seria de 4 bilhões e 200 milhões de reais e inclui as BRs 290, 116, 101 e 386. São 581 quilômetros de vias que, em alguns pontos, deverão ser duplicadas.
A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a operação para desarticular uma quadrilha que prometia fraudar urnas eletrônicas nas eleições municipais de 2016. 2 mandados de condução coercitiva no Rio Grande do Sul, um na cidade de Xangri-Lá e outro em Canoas, foram cumpridos pela manhã. De acordo com informações da Polícia Federal, a denúncia partiu do prefeito de um município da região metropolitana de Porto Alegre, que não teve o nome nem a cidade divulgados. A quadrilha cobraria 5 milhões de reais para fraudar a eleição para prefeito e 600 mil reais para o pleito de vereadores, afirmando ter contato com a empresa que atualizava o software empregado nas urnas eletrônicas, tendo a possibilidade de modificar os resultados. Os presos deverão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato. Após 10 meses, chegou ao fim ontem à noite o processo de cassação de Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Cunha foi acusado de mentir na CPI da Petrobras no ano passado, quando negou possuir contas no exterior. Foram 450 votos favoráveis à cassação e apenas 10 contrários. Nosso comentarista Júlio Mafuz tem algo a dizer sobre Eduardo Cunha. Olá, boa tarde. Não vou cansá-los com um libelo contra Cunha. O senhor e a senhora que nos acompanham sabem que ocupei esse espaço inúmeras vezes criticando a postura do ex-deputado, muito antes de descobrirem as contas na Suíça. Não foi nenhuma e nem 2 vezes que falei aqui que Cunha não poderia ser presidente da Câmara, muito menos ser deputado. Bem, ontem, por 450 votos e depois de 314 dias de processo, ficamos livres dele e suas pautas bombas. O dia de ontem serviu também para mostrar que o cinismo não é uma prerrogativa da política. Nas redes sociais, vimos o silêncio dos nossos valorosos cidadãos, defensores da ética e do combate à corrupção, assim como nas ruas. Não vimos ninguém de verde e amarelo e muito menos batendo panelas pela cassação de Cunha. Ele era, sim, o bandido de estimação de uma parcela da sociedade. E por isso estava lá e por isso tornou-se presidente. Também vimos na sessão de ontem que os deputados não têm amigos e está no DNA deles a traição. Os mais de 150 deputados que sempre foram fiéis a Cunha reduziram-se a apenas 10. Simplesmente abandonaram aquele que um dia deu voz para aqueles que habitam as sombras da Câmara dos Deputados. Nossos problemas ficaram resolvidos? Claro que não. Temos muito a trilhar, mas a cassação de Cunha, sim, já é um bom começo. Falei e assino embaixo. Meio-dia e 10. A seguir você vai ver que impressão tem aqueles que não são do Rio Grande do Sul sobre os gaúchos e seus costumes. Eu acho bonito, é diferente, mas a gente vê um orgulho muito grande do gaúcho em exaltar suas tradições. Isso é uma coisa que a gente vê que está bem presente neles e é uma coisa admirável mesmo. A Associação de Aposentados e Pensionistas de Cachoeira do Sul comemora 30 anos de existência. No quadro Negócios de hoje, Leopoldo Brant mostra como funciona o trabalho da entidade e todos os serviços que oferece aos associados. Veja só. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos dar continuidade aos negócios em Cachoeira do Sul. E queremos hoje falar de um tipo de negócio que está dando muito certo em Cachoeira do Sul e que muito alavancou o próprio comércio de Cachoeira do Sul, a própria indústria de Cachoeira do Sul, enfim, todos os setores de Cachoeira do Sul. Estamos aqui falando com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cachoeira do Sul. E junto conosco está o seu Werner Biltebrum, dos quais vai nos falar um pouco da associação. Boa tarde, seu Werner. Boa tarde. Seu Werner, a associação há poucos dias completou 30 anos de existência. E nesses 30 anos, o que podemos dizer que a associação já fez, tanto pelo associado como por Cachoeira? A Associação de Aposentados e Pensionistas, ela foi fundada em 30 de agosto de 1986, completando uns 30 anos agora
há poucos dias. E esta associação tem realmente progredido, porque ela representa os aposentados e pensionistas de Cachoeira do Sul e tem por finalidades essenciais a defesa dos direitos e interesses dos seus associados. Ela também desenvolve ações que visam a melhoria da saúde, da vida social, artística e cultural dos seus associados e, mais amplamente, contribui para entidades maiores nos seus movimentos associativos e reivindicatórios. A nossa sociedade conta atualmente com 3.200 associados e desenvolve ações dos mais diferentes tipos, todas sediadas aqui em nossa sede. Nós temos na área da saúde atendimento médico, tanto aqui na nossa sede quanto com convênios com outros médicos de quase todas as especialidades. E temos dentista, temos fisioterapeuta, psicóloga, temos também aulas de ginástica aeróbica. Na área cultural temos aulas de informática para idosos e também na área social, almoços, palestras e também excursões, viagens muito ao gosto dos nossos associados. Então, nós fornecemos ainda carteiras de transporte, transporte de ônibus intermunicipais aqui dentro do estado, com 40% de desconto nas passagens e fornecidas a pessoas idosos, mesmo aqueles que ainda não são associados. Nós temos em Cachoeira do Sul um total de mais de 21.000 aposentados e pensionistas, dos quais apenas esses 3.200 estão ainda associados à nossa entidade. Por isso que nós sempre estamos fazendo publicidade para que venham e associem-se, né, para fortalecer o nosso movimento. Nós ainda temos como meio de divulgação um programa de rádio há 16 anos já, com informações aos nossos ouvintes sobre seus direitos previdenciários e também uma coluna em jornal, o Jornal do Povo da cidade, publicada em fins de semana. Podemos também lembrar, quanto a isso, quando o senhor falou questões previdenciárias, que a associação já conseguiu, de uma certa forma, recuperar vários ajustes de benefícios feitos. E esse volume que a gente já viu é um volume muito grande. Em quanto aproximadamente está esse volume? O volume de processos encaminhados e obtidos positivamente pelos nossos associados, só considerando essa última década, estão em torno de mais de 17 milhões de reais. Então esse dinheiro é um dinheiro que é incorporado à economia do município e é, portanto, mais um benefício que a entidade presta à Cachoeira do Sul. Então quer dizer que aqueles aposentados que tiveram com o tempo defasado a sua aposentadoria, a associação, através do seu departamento jurídico, já conseguiu recuperar neste período mais de 16, 17 milhões de reais, quer dizer, exatamente, apenas do ajuste. Soubemos que em Cachoeira do Sul, os aposentados, no contexto geral, injetam uma quantidade de mais de 300 milhões de reais mês aqui dentro. É isto mais ou menos esse número? É o total de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Né? Então, exatamente, é uma das maiores receitas, digamos assim, da economia de Cachoeira do Sul, porque os aposentados e pensionistas que recebem esses benefícios, naturalmente, o utilizam para os seus gastos, né, para a sua manutenção. Que gastos esses que ficam, logicamente, entre o comércio, indústrias e áreas de serviços de Cachoeira do Sul. Também é novidade agora que há pouco tempo foi reinaugurada novamente a farmácia do aposentado, que no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre a farmácia, mas é uma nova atitude que está tendo dentro da Associação dos Aposentados, onde que o aposentado tem um diferencial no preço do remédio perante as outras farmácias de Cachoeira. Isto confere de acordo com o propósito? Confere realmente e incorpora-se à nossa área da saúde. Né? Temos aqui dentro a farmácia do aposentado, que continua agora sob nova administração,
beneficiando os nossos associados e demais clientes, né, que queiram obter preços realmente competitivos aqui na farmácia do aposentado. Então tá bom, muito obrigado e fica o convite a todos vocês que estão nos assistindo para que venham participar e ver o que é essa associação. É uma associação que tem várias dependências, como vamos mostrar em alguns momentos, e verificar o tamanho da importância deste trabalho executado em Cachoeira do Sul, por esses jovens senhores que, com essa toda experiência, recolocam a sua experiência a critério do nosso mercado. Muito obrigado e até a semana que vem. Entidades não governamentais, com apoio de outras instituições e empresas, fazem neste mês uma campanha para prevenir o suicídio. Uma questão tratada como tabu, mas que passa a ser encarada como um problema de saúde pública. O Centro de Valorização da Vida lançou neste final de semana, na zona sul da capital, o Setembro Amarelo. O objetivo é prevenir e conscientizar sobre o suicídio. O CVV alerta, é preciso procurar ajuda. Muitos têm doenças mentais ou psíquicas que são diagnosticáveis e tratáveis. Se elas buscassem uma ajuda médica, uma ajuda técnica, psicológica ou psiquiátrica, qualquer coisa assim, já ajudaria, né, na qualidade de vida dessa pessoa, né? Todos podem ter um papel. O papel não é só do sistema de saúde e passa por questões bastante delicadas, mas que todos podem participar. Por exemplo, melhorando a forma como a gente escuta uns aos outros. O primeiro relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. É uma morte a cada 40 segundos. Pelo relatório, o Brasil é o 8º país com maior número de casos. Pelo levantamento do DataSUS, do Ministério da Saúde, em 2014 foram 10.653 suicídios. O Rio Grande do Sul é o 3º estado em números absolutos, com 1.112 casos. Se considerado o tamanho da população, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de suicídios. São 3 mortes confirmadas por dia e cerca de 30 tentativas. E um dado ainda mais alarmante: o suicídio está aumentando entre os jovens, principalmente entre as mulheres. O psiquiatra Ricardo Nogueira diz que as meninas que mais cometem suicídio são as vítimas de abusos. A faixa etária entre dos 10 aos 29 anos, adultos jovens e crianças e adolescentes, a maior causa entre as meninas de morte é o suicídio. Por quê? Porque elas sofrem abuso sexual, elas têm início de vida sexualmente ativa, né, precoce, muitas vezes elas engravidam, então, num primeiro momento, elas tentam abortar, aí não conseguem abortar e, pelo desespero, tentam se matar. Em 2006, o caso do adolescente gaúcho de 16 anos que cometeu suicídio chocou o país. Ele teve auxílio de sites que incentivam e, inclusive, ajudam a escolher um método de morte. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Então, nós temos que saber aonde eles estão, com quem eles estão, o que eles fazem, o que eles não fazem. Nós temos que estar sempre vigilantes, né? As crianças, elas ficam um pouquinho maiores, mas a gente não pode deixar a criança sozinha dentro de casa, sem saber o que ela está fazendo. E o risco que se tem hoje, né, é a internet, né, o vamping, aquelas crianças que ficam mais de 40 horas por semana na televisão, que não saem do quarto, que não se alimentam, que não dormem, que não vão para a aula. Só a depressão não leva ao suicídio. O que leva é a associação da depressão com o uso e abuso de álcool e drogas. A ajuda pode estar bem próxima. O CVV oferece atendimento online, assim como o site SOS Jovem e o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Os sites também oferecem atendimento por telefone.
Faltam apenas 9 dias para a estação mais florida do ano. Só que nem toda a beleza da primavera consegue aliviar o sofrimento de quem tem problemas respiratórios. E não é pouca gente que sofre com esse mal, não, viu? Em todo o mundo, 30% da população tem rinite, por exemplo, uma das formas mais conhecidas de alergia. A primavera ainda nem chegou e já inspira cuidados. A estação, que começa no dia 22, não é famosa apenas por suas flores, mas pelas alergias. Ácaro, fungo, pólen e poluição. Estas são as 4 substâncias capazes de tirar a tranquilidade de qualquer alérgico. Com a proximidade da nova estação, esses pequenos terroristas vão ficar cada vez mais presentes no ar. E o que eles causam não é brincadeira. Essas reações alérgicas, elas são bastante extremas. A pessoa fecha as vias respiratórias, isso é uma crise de asma. O nariz obstrui, isso é uma crise de rinite. E quando começa a formar secreção, muitas vezes amarelada, já é uma sinusite. Então, todas essas reações é o organismo se defendendo ou sendo agredido por esses fatores alérgicos que são muito frequentes nessa época do ano. Só na América Latina se estima que quase 70% da população sofra de rinite alérgica. No Brasil são 30%. Gente como esta radialista que descobriu o problema aos 19 anos. Agora, grávida do 2º filho, ela enfrenta uma nova crise da alergia. Eu procurei uma otorrino nos últimos dias, porque eu tive uma tosse alérgica muito forte. Eu não dormia mais à noite, eu tossia demais, em função da rinite alérgica, né, em função desse período da chegada da primavera. E ela me receitou algumas medicações que são liberadas para esse momento da gestação. Segundo o pneumologista, a tendência é que essas alergias se tornem cada vez mais comuns. Uma estimativa da Organização Mundial da Alergia calcula que até 2025 a população global de asmáticos chegue a 400 milhões de pessoas. Para elas, a melhor alternativa é se prevenir. Primeiro, tem que usar tratamentos que reduzem a alergia. Podem ser comprimidos, podem ser sprays nasais. Outras coisas é evitar ambientes que proporcionam maior contato com essas substâncias que causam alergia. E esses cuidados precisam ser seguidos durante todo o ano, mas principalmente entre setembro e dezembro, os meses da primavera. A Semana Farroupilha começou na sexta-feira. Esse é o período do ano mais reverenciado pelos gaúchos, época em que o gauchismo aflora por todos os lados e de várias maneiras. Para quem é daqui, isso é totalmente normal, mas e para quem veio de outros estados? Veja como é na reportagem de Lena Caetano. A bandeira verde, amarelo e vermelha tremulando no mastro ao som do hino rio-grandense. A reverência de pessoas de todas as idades nas expressões chapéu na mão, mão no coração. É dia de semana, mas a grande maioria veste a roupa de gala dos gaúchos, a pilcha. Palavra e indumentárias que, para quem não é daqui, soam como estranhas, diferentes. O carioca Luiz Alberto que o diga. É a primeira Semana Farroupilha dele aqui no Rio Grande do Sul. Mora em Cachoeira do Sul desde outubro do ano passado. Olha, pra gente é algo novo, né? A gente só vê na televisão, passa no jornal e tal. Mas a gente vê as pessoas com bota, vê a pessoa com aquele, né, bombacha e tal. Vê isso tudo de perto, né? Agora bem próximo mesmo. É uma coisa assim que tem dado uma outra mudança de mentalidade na gente. Quem é gaúcho entende perfeitamente esse sentimento e olhar de estrangeiro. Porque, afora toda a questão histórica, a cultura e o tradicionalismo não estão restritos apenas a datas comemorativas. É comportamental. E isso não é bairrismo de repórter. Gaúchos são identificáveis em qualquer lugar, pela maneira de se vestir, de agir e, é claro, pelo jeito de falar. Bar, principalmente. Eu falei assim, poxa, esse negócio de bar é uma coisa muito estranha, né? Pro carioca, tudo a gente vê bar. Eu não vou querer aprender esse negócio. Pra mim é uma coisa assim, fora do comum, aprender o bar do gaúcho. Porque bar pra tudo, né? Agora, se eu tô conversando com alguém, de 3 meses que eu estou aqui, que eu passei aqui, já passei a falar bar. Falei, tô falando bar já. Aqui no Rio Grande do Sul, o setembro é considerado o mês dos gaúchos. O 20 de setembro é comemorado festivamente e com muito culto às tradições.
No início da década de 1960, estavam em atividade em Cachoeira do Sul 3 CTGs: José Bonifácio Gomes, Os Gaudérios e Tropeiros da Lealdade. Mas só em 1963 foi criada a Semana Farroupilha do município, a segunda do Rio Grande do Sul. E a atividade não existe ao acaso. Nasceu com um objetivo que persiste até hoje. Nós precisávamos ter uma festa que reunisse todas as entidades tradicionalistas com a presença da juventude. Porque o jovem ocupa, desde aquela época e muito mais hoje, uma importância muito grande dentro deste movimento. Porque nós vamos passar, quem vai dar sequência a este trabalho é a juventude hoje, que frequenta o movimento tradicionalista, que na região centro do estado, ou perante os 17 municípios da 5ª região, é onde temos mais jovens participando. Onde você coloca a cultura dentro da parte artística, da parte cultural, que são pequenas inserções dentro das rondas, como foi o caso desse ano Cachoeira do Sul, né? Isso vai atrair, logicamente, porque envolve todos os jovens e os mais antigos das entidades, as patronagens, todos trabalham em prol do desenvolvimento dessas tarefas. Então é mais atrativo do que as palestras propriamente ditas. Nossa preocupação é com que as pessoas de fora venham, que estão afastadas ou que não conhecem o nosso movimento, que venham para dentro das casas, venham conhecer o que é o tradicionalismo. Prova disso, nós estamos fazendo agora, no próximo dia 12 de outubro, um sarau diferente em Cachoeira. Nós estamos fazendo um sarau de prendas mirins, meninas de 5 a 12 anos, para que a gente possa plantar essa semente na geração mais nova, para que nós tenhamos substitutos no amanhã. E a gente sabe que o momento que nós colocarmos as prendinhas lá, logicamente que os peãozinhos também irão, né? E aí virá os pais, virá os tios, madrinhas, avós, né? A nossa intenção é buscá-los novamente para dentro dos nossos CTGs. E quando se adentra um centro de tradições gaúchas, os detalhes da decoração rústica, com algumas peças mais antigas, contrastam com o frescor das gerações que se renovam e, desde cedo, vivenciam as tradições. Neste grupo de prendinhas, as idades variadas e os diferentes perfis apenas revelam que a semente do tradicionalismo continua encontrando campo fértil. Como é que é teu nome? Vitória. Vitória? Quantos aninhos tu tens? 3. 3 aninhos? Por que tu gosta de te vestir de prenda? Porque assim. É? Porque assim? Ser gaúcha, ser prenda, o que é isso pra ti? Bom, eu sou Laura, tenho 9 anos e pra mim é muito bom seguir a tradição gaúcha, não ficar só nas tecnologias, dançar, se divertir. Teu nome? Júlia. A Júlia já tá com um gauchinho no colo aqui, tão bem piochado, né? Como é que é o nome desse bebê? Samuel. Júlia, o que é ser prenda pra ti? O que é ser gaúcha? É muito bom, assim, pra mim, por causa que eu gosto muito das tradições. Martiele. Quantos anos, Martiele? 10. Martiele, o que é ser prenda? O que representa pra ti? Eu gosto muito de ser prenda por causa que eu sou uma que desde os 5 anos concorro. Então já é uma tradição na minha família. Eu gosto realmente, eu tenho 4 faixas que eu concorro quase todos os anos. É uma cultura que eu amo. É uma das melhores culturas para mim, que eu acho. Eu acho bonito, é diferente, mas a gente vê um orgulho muito grande do gaúcho em exaltar suas tradições. Isso é uma coisa que a gente vê que está bem presente neles e é uma coisa admirável mesmo. A Amélia é nordestina da Paraíba e há 8 anos vive aqui. Assim como o carioca Luiz e tantos outros, ela assimila aos poucos e entende o jeito de ser e existir dos gaúchos. E aliado à admiração e respeito, sente nas vivências do dia a dia o significado de vocábulos que deixam de ser estranhos. Eu fui muito bem recebida, não posso reclamar do povo gaúcho e me sinto em casa aqui mesmo. Tu sabe que isso chama-se hospitalidade, faz parte da nossa tradição também. Eu posso dizer que isso foi para mim, foi receptivo, foi muito bom. Para mim, principalmente, ter visto a bota, né? Ter visto o camarada ali de chapelão, né? Aqueles lenços, né? Tudo legal. Isso, para mim, além de ser novidade, tem sido uma riqueza
estar conhecendo um pouco a cultura do Rio Grande do Sul. E sem perder as próprias referências de origem, o Luiz até já encontrou um meio termo para se identificar. Cariúcho, né, vamos dizer assim. De modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Eu também e toda a minha família foi muito bem recebida aqui em Cachoeira do Sul. Nossa gratidão aos gaúchos e em especial aos cachoeirenses. E você vai ver agora também uma outra tradição dos gaúchos e dos cachoeirenses. No quadro Minha Cidade, você vai ver os patrimônios tombados aqui de Cachoeira do Sul. São prédios e monumentos antigos que contam a história da cidade. Uma outra época que reflete diretamente na memória de quem nasceu aqui ou escolheu essa cidade para viver. Boa tarde, telespectadores. Nós estamos aqui no Museu Municipal para falar hoje sobre o patrimônio histórico de Cachoeira do Sul, já que no dia 17 de agosto que passou é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. E a nossa cidade de Cachoeira do Sul é uma cidade que tem muito que se orgulhar do seu patrimônio histórico. Nós somos uma cidade bastante antiga, então nós temos isso marcado nas ruas da nossa cidade. Nós temos aqui no Museu Municipal um quadro onde compõe os 14 bens materiais tombados pelo COMPAC, porque um deles, que é a Ponte de Pedra, foi tombado pelo IPHAI, Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural. O COMPAC foi criado em 1981. Então, na década de 80, 85, é que aconteceram os primeiros tombamentos. A Catedral Nossa Senhora da Conceição, hoje, na época, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, ela é a edificação mais antiga da nossa cidade. Ela tem uma importância muito grande. Por isso que ela aparece no brasão da nossa bandeira. Lá também aconteceram fatos relacionados com a Revolução Farroupilha. Então, por tudo isso, ela foi tombada. O Jardim da Infância do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco, de 1917. A igreja, me esqueci de falar, de 1799, ela ficou pronta. O prédio do Jardim da Infância, 1917, e que eu diria que é um dos mais bens conservados do patrimônio já tombado. O Residencial União de Moços Católicos, localizado na Rua 7 de Setembro, foi residência do Custódio Leal, um político da nossa cidade, foi sede do Clube Comercial. Então, com o tempo, o prédio foi tendo as suas interferências, mas foi tombado, permanecendo as suas musas, que são muito bonitos, e atrás nós temos o prédio, por isso Residencial União de Moços Católicos. O primeiro prédio do Hospital de Caridade e Beneficência localiza-se lá no bairro Aldeia, bairro inicial do povoamento da nossa cidade. Primeiro prédio do hospital, 1910. Quem entrar hoje lá vai ver que já teve algumas interferências, mas nós ainda temos uma belíssima escada que é da época em que ali foi o primeiro prédio do hospital da nossa cidade. Depois da década de 40, foi feito o prédio que está localizado à frente e posterior às outras edificações. Primeiro prédio, então, localizado no bairro onde a nossa história inicia.
Casa de Câmara e Cadeia, Paço Municipal, Prefeitura de Cachoeira. É o nome correto que nós deveríamos dar. Casa de Câmara e Cadeia. Foi o destino primeiro. E ao lado ali, nós já tivemos no passado também o prédio do Teatro de Cachoeira do Sul, que hoje o prédio da prefeitura, um belíssimo trabalho está sendo feito. A Beth Tonsen é uma incansadora da preservação daquele e vai ficar muito bonito. Hoje os cachoeirenses devem se orgulhar quando vão passear na Praça Baltazar e lá nós temos 3 conjuntos arquitetônicos que já estão sendo preservados para a nossa história, que é o Chateau d'Eau, monumento maior, o prédio da Câmara e Cadeia e a nossa Catedral Nossa Senhora da Conceição. Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, que recebeu essa denominação na década de 90 por ocasião da morte do Paulo Salzano, diretor do Jornal do Povo. A Casa de Cultura que abriga a Biblioteca Pública Municipal Dr. João Minsen, a Amicus, é uma casa maravilhosa, significativa, de 1917, é muito bem conservada também, precisa de alguns reparos para que consiga resistir ao tempo, mas ali abriga a biblioteca, ela fica no coração da nossa cidade, Rua 7 de Setembro, local onde também nós tivemos a ESASC, Escola Superior de Arte Santa Cecília, onde tantos profissionais na área de educação artística formou. Palácio Legislativo João Neves da Fontoura, Câmara de Vereadores, primeiramente Banco da Província, é um prédio que tem uma arquitetura belíssima da década de 20. Prédio Knorr e Aister, o antigo Unibanco. Alguém conhece como prédio Knorr e Aister? Foi um armazém de secos e molhados, depois sediou o Banco do Brasil, Banco Agrícola Mercantil, Unibanco e hoje é Fazendas Irapuá. Meio-dia e 43, a seguir vamos ao ponto inicial de Cachoeira do Sul, no bairro da Aldeia, onde começou o povoamento aqui da cidade. Tem ainda a história de outros patrimônios importantes para a cultura cachoeirense. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e continuamos com a história de Cachoeira do Sul, contada por meio de seus patrimônios históricos. A assessora técnica do Museu Municipal Elizabeth Farias, a Betinha, é quem mostra a riqueza cachoeirense mais uma vez. Casa da Aldeia. Casa da Aldeia localiza-se no bairro da Aldeia, bairro inicial do povoamento da nossa cidade, onde a nossa história começa. A aldeia, porque ali houve um aldeamento dos índios. E a Casa da Aldeia, eu me recordo, tem uma história muito significativa. No ano de 2005, quando ela estava para ser tombada, nós, aqui pelo Museu Municipal, quando fazíamos o passeio cidade, perguntávamos aos moradores do bairro se eram favoráveis ao tombamento ou não. E o que eles diziam? Que sim, que a Casa da Aldeia deveria ser tombada, porque ela era muito importante para todos eles e com certeza para toda a comunidade cachoeirense. Fachada do Cine Teatro Coliseu. O Cine Teatro Coliseu é de 1938, é em arte déco, e muitos cachoeirenses também perguntam o porquê preservar, por que não derrubar aquela fachada? Primeiro cinema daquele estilo na nossa cidade. E por que eu digo primeiro cinema naquele estilo? Porque a Praça José Bonifácio já teve outros cinemas. O
cinemas ao ar livre, mas casa de espetáculo fechada, o Cine Teatro Coliseu foi o primeiro. Em Arte Deco, então por isso a importância em preservá-lo. Sítio da Estação Ferroviária de Ferreira. Ah, o trem! Quantas lembranças o trem traz na memória dos cachoeirenses. A nossa cidade, Cachoeira, nós tivemos a estação na Praça Doutor Honorato, na época Largo do Colombo, depois bairro Oliveira e na estação de Ferreira. Lá muitos cachoeirenses passaram por aquela estação, muitas pessoas ilustres, Olavo Bilac, por exemplo. Então é importante preservar, sim. E o trem traz na memória de todos os cachoeirenses um sentimento muito bom. O Chateau d'Eau. O Chateau d'Eau é o cartão postal da nossa cidade. Ele foi inaugurado em 1925 na vice-intendência do Dr. João Neves da Fontoura. E o Dr. João Neves da Fontoura tinha uma preocupação muito grande quanto ao saneamento da cidade e o embelezamento da nossa cidade. A caixa d'água primeira localiza-se na antiga Praça Itororó, bairro da Aldeia. Quando a cidade, então, começou a se estender um pouquinho mais, houve a necessidade do segundo reservatório. Então, utilidade primeira do nosso Chateau d'Eau. Hoje, ele é o cartão postal que está sendo restaurado pela empresa Sarazá, um belíssimo trabalho. A Lena, há poucos dias, subiu até o Chateau d'Eau. Foi um trabalho maravilhoso, ele é digno de orgulho dos cachoeirenses, por isso nosso monumento maior. A Fazenda Tafona, fazenda da Dona Genina, do seu Silvio, que fica localizada na Porteira 7. Ela é uma fazenda muito bem conservada, ela é uma fazenda que mantém as características ainda feita pelo trabalho escravo, onde ainda tem a atafona, que fica separada da casa principal. A atafona era o moinho para fazer a farinha de mandioca. Então é uma fazenda belíssima, e quando a Dona Genina e o seu Silvio eram vivos, eles gostavam muito de receber o pessoal lá. Os alunos da escola, hoje Emília Vieira da Cunha, foram muito lá na fazenda. O seu Silvio explicava, e houve uma época, inclusive, que se pensou no turismo rural, onde a Fazenda Tafona seria um local muito usado e apropriado para isso. Templo Martinho Lutero. O Templo Martinho Lutero, localizado no bairro Rio Branco, em estilo gótico, foi tombado, é contribuição dos alemães, é igreja evangélica, e mereceu um trabalho muito importante para o estudo do tombamento da nossa saudosa Nelda Scheidt. Neste livro aqui, os cachoeirenses vão poder ver todo o trabalho de construção do Templo Martinho Lutero. Também temos uma publicação do nosso Chateau d'Eau, também um trabalho da Nelda Scheidt, onde tem toda a pesquisa. Quem quiser conhecer mais os detalhes, nós temos aqui no Museu Municipal. A Fazenda Tafona, por ocasião do seu tombamento, também mereceu o lançamento de um pequeno livro, onde nós temos maravilhosas fotografias, e para quem quer conhecer dentro da fazenda o que tem lá, são coisas muito bonitas.
E por último, então, a Ponte de Pedra. A Ponte de Pedra, ela é tombada pelo IPHAI, Instituto do Patrimônio Histórico Estadual. No ano de 2010, houve uma enchente em Cachoeira e a Ponte de Pedra, que é de 1848, não resistiu. Uma de suas cabeceiras foi rachada. Teve uma equipe de Cachoeira do Sul muito unida, lutadora em prol do nosso patrimônio. Entre eles eu cito a Elizabeth Thompson, o Osni Schroeder, a equipe do Arquivo Histórico, que liderou o movimento e juntamente com o pessoal do arquivo do quartel da nossa cidade. E essa ponte foi recuperada e tombada. Primeira ponte deste tipo, uma das primeiras pontes desse tipo no Rio Grande do Sul. Na época, 1848, era uma via de acesso importante para as pessoas que iam até Rio Pardo, iam até Porto Alegre ou chegavam levando mercadorias e levando pessoas. E tem uma historinha que dizem que ela foi construída para Dom Pedro II passar. O que os registros não confirmam, porque a primeira vinda do Dom Pedro II na nossa cidade é 1846. A ponte não estava concluída ainda. O que não quer dizer que numa outra vinda, porque ele veio mais de uma vez, ele não teria passado na ponte. Mas ela é importante, ela é de Cachoeira, ela é nossa. E o patrimônio histórico é isso, é o que identifica uma cidade. A cidade de Cachoeira do Sul tem o seu Chateau d'Eau. As outras cidades têm outros patrimônios, mas não é o Chateau d'Eau, não é a Ponte de Pedra. É importante, então, valorizar o patrimônio histórico da cidade. Cidade que valoriza o seu patrimônio é cidade que tem história, é cidade que tem memória. Até o próximo programa. Terça-feira de chuva em Cachoeira do Sul. O tempo deve abrir durante a tarde, porém a previsão é de 13 milímetros de chuva para hoje. As temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. Amanhã, quarta-feira, o dia será de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à tarde. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 11 e 19 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam durante a tarde, mínima de 8 e máxima de 19 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Um ciclone que passa pelo Rio Grande do Sul e traz a possibilidade de pancadas de chuvas em regiões isoladas do estado. Essas chuvas serão fortes em alguns pontos e poderão ocorrer rajadas de vento, com possibilidade de queda de granizo. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus.